governo quer exigir que os deputados retirem a assinatura. E isso não é apenas uma exigência para que retirem assinaturas de um processo de impeachment. É exigência para que os deputados se posicionem a favor de Lula, a favor de suas falas criminosas, a favor do Hamas, contra Israel. Nós sabemos que o PT, Lula, sempre viveram da corrupção, sempre utilizaram da corrupção como instrumento de poder, a corrupção financeira. Mas agora o que eles querem é promover uma corrupção moral, a corrupção de caráter, quer fazer com que os deputados traiam os seus princípios, as suas convicções, os seus valores, fazer com que deputados assumam uma posição que indignou o mundo inteiro. E para isso faz essa chantagem com emendas, com cargos. Agora, eu quero dizer para os deputados que assinaram e que são desses partidos da base, que não façam isso, que não retirem as assinaturas. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Sim. Eles não foram eleitos. Nós... foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão. Presidente, nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Agora todas as peças se encaixaram. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, da anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, né? Porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando 3 dias para as eleições de 2026, ele edita igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto o 16 e não modulo, presidente. Apenas observaria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator, se colocar antes da eleição, tudo bem. Se o relator não coloca antes da eleição, veja, é algo absolutamente subjetivo. Não, mas eu honesto e sinceramente acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado e quem não é beneficiado, é muito mais delicado do que uma decisão prévia. Nós vamos revelar aqui aqueles deputados que têm preço e aqueles que têm valor. Nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República. Então, Dilma, hoje nós, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito, aqui entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento onde ocorra conflitos de interesse,
Porque, diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. Agora eu quero dizer para vocês, as pessoas estão vendo isso. Não precisa quer caçar minha palavra também, deputado? Não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais 1 minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais 1 minuto falando nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz, que eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade e tem batalhado por isso. E falando em desinformação, quem superou a Glaze em nojo essa semana foi o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O ministro que não vale o que peida, depois do que ele disse nesta declaração sobre o caso da ilha de Marajó. Para quem não sabe, só para recapitular, Marajó é um destino turístico no Brasil fabuloso, né? Tem praias maravilhosas, mas é uma região pobre, é uma região abandonada pelo Estado, como tantas outras são. E o problema do abuso infantil, da exploração sexual, da prostituição infantil, muitas vezes pelos próprios pais que não têm o que comer, colocam as meninas para irem lá, os gringos, os velhos pedófilos, essa gentalha, essa escória da humanidade, né? Mas aí do nada vem Silvio Almeida dizer algo que não vale o que peida, uma coisa totalmente desconexa e sem sentido. Toca o vídeo do Silvio Almeida. O que acontece na ilha de Marajó? Bem, muito provavelmente você que está ligado nas redes sociais, que está na internet, você deve ter ouvido essa pergunta aparecer por algum influenciador muito famoso, alguns bem intencionados. E essa pergunta apareceu exatamente no dia em que o ex-presidente da República ele foi depor na Polícia Federal porque vai ter que prestar contas dos supostos crimes que cometeu contra as instituições brasileiras, contra a democracia brasileira, mas pode ser só uma coincidência. Pausa aí. Marajó é um lugar... Agora você vê o quilate, o caráter de uma pessoa. As instituições brasileiras valem mais do que a dignidade da criança. Isso já está claro. Criança é merda perto das instituições brasileiras. As instituições brasileiras não servem para outra coisa. Eu acho que o ministro deveria saber disso, até porque ele se diz doutor nisso, doutor daquilo. E o discurso que ele vai fazer, que vocês vão continuar ouvindo, é totalmente
desconexo, não faz lé nem cré, não faz sentido. E este vídeo é o que ele publicou no Twitter, no X dele. O ex-Twitter, que bem poderia, esta pornografia poderia ser o ex-vídeos. Que isso é de uma sacanagem. Esse vídeo é a verdadeira sacanagem, podia estar no ex-vídeo. Então ele já mostra que veio. Ele já mostra a subversão das coisas. As instituições são mais importantes que uma criança, quando na verdade a instituição deveria estar agindo em função da criança. Aí ele traz um negócio estranho. Justo no dia que o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal. Tipo assim, como se o sol nasce, como que o sol nasce, como que o sol se põe? Todo dia, se puder, o Bolsonaro vai estar na Polícia Federal. Então não precisa de fato para obnublar. Da mesma maneira que o sol nasce e se põe, a gente sabe que daqui a pouco vai vir mais uma intimação para o Bolsonaro depor. Já virou corriqueiro. Da mesma maneira que eu tenho fome, que eu tenho vontade de mijar, o Bolsonaro vai depor, daqui a pouco, amanhã, depois da manhã. Aí ele vem com essa coisa desconexa. E ele reconhece o problema. Esse que é o negócio. Por quê? O problema tem que se calar, porque tem que se dar atenção ao circo que a Polícia Federal está fazendo com o Bolsonaro. Que essa Polícia Federal é muito inútil. Toda semana tem que chamar. Por que não presta todos os esclarecimentos de uma vez só? Porque cada semana é um fato novo. Se está desse jeito, está fazendo para chamar a atenção. Então um erro não justifica outro erro. E se essa notícia, esse mal que é real no Marajó, como vai assumir o ministro? Como assumiu o próprio ministro descaradamente? Mostrando que não entende nada de direitos humanos, não entende nada de direito, não entende nada de Estado, não entende nada de filosofia. Pode ter o título que tiver. Ter o título não significa que sabe. E se sabe, não aplica, não demonstra. Vamos continuar com esta vergonha. Mas pode ser só uma coincidência. O Marajó é um lugar importantíssimo do Brasil, é um lugar que tem problemas, é um lugar que precisa ser olhado. E é um lugar que tem problemas históricos mesmo, um lugar de muitas vulnerabilidades, um lugar que precisa da nossa atenção, um lugar que precisa da presença do Estado. E onde o Estado não se faz presente, surgem uma série de mazelas, surge a violência, as crianças se tornam vulneráveis, as mulheres, os idosos, ou seja, a privação vai abrindo espaço para todo tipo de abuso, todo tipo de Pausa aí. Quanto tempo ele é ministro dos Direitos Humanos? 1 ano e 2 meses, há 14 meses. Então ele está assumindo que em 14 meses ele ficou fazendo o quê? Porque ele falou aí que o problema de Marajó é histórico. É histórico! Se é histórico, ele sabia. Então tá 14 meses fazendo o quê? Mas ele vai explicar o que ele já fez. Tá? Vai continuar aí. Tudo. Isso acontece não só no Marajó, mas acontece em outros lugares também. E há problemas de altíssima complexidade ali que precisam ser resolvidos com políticas públicas, mas também com a presença das forças policiais. Eu tive a honra em 2023, um dos primeiros atos que tomei como ministro de Estado, assinar o programa Cidadania Marajó por meio de portaria, que criou um novo marco para as políticas públicas do governo federal voltadas para a região do Marajó. Veja só que esse programa ele tem a intenção de enfrentar as situações de abuso e exploração sexual infantil, promover a preservação dos direitos humanos e possibilitar a garantia de que essas pessoas que estão no Marajó, elas possam ter acesso às políticas públicas que são oferecidas. Vamos pausar. Ele reconhece que existe o problema da exploração, que ele fez uma portaria que visa enfrentar um problema que ele reconhece. E que ele está dizendo, mandou a AGU, este pincher
de coleira de rédea curta do governo Lula investigar as fake news sobre Marajó. Mas peraí, é verdadeiro ou é falso? Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ministro Silvio Almeida. Não pode. Então, aí ele criou a portaria, ou seja, ele peidou, saiu, fechou a porta da sala e está tudo resolvido. A portaria visa implementar, visa criar. Ele assinou em janeiro de 2023. Veja que ele não sabe o estágio atual das coisas. Passou 14, ele fez lá a portaria. Vai resolver agora. Plim! Fada Bela. Vamos continuar com a Fada Bela. Pelo Estado brasileiro. Até o momento, já foram realizadas 3 grandes agendas, expedições no território. E essas agendas... É safari de criança agora. Eu queria entender essas expedições. Porque foi aqui, a NetGeo foi junto? Continua. Tiveram a intenção de fazer um diagnóstico do problema. Quais são os problemas principais da população? Quais são os gargalos? O que está impedindo as pessoas de acessar os serviços públicos, de ter cidadania e ter os direitos humanos respeitados? Além do... Peraí, para. Ele falou no começo que falta Estado. Ele falou no começo que, historicamente, o Estado não está lá. Então, para que ele fez a expedição? Para diagnosticar por que as pessoas não têm acesso ao serviço público, se ele já assumiu que não tem Estado. Ou seja, ele está dizendo também que ele malversou dinheiro público para fazer expedição, e quero saber se eles usaram roupas caqui e boininhas, rifles e telas, né? É como se faz nos safaris. Continua. Estiveram outros ministérios além das autoridades locais. Então é uma concertação, é todo mundo trabalhando junto para melhorar a vida das pessoas. As ações do Cidadania Marajó também contam com o apoio, não poderia deixar de ser, das forças de segurança. O Ministério da Justiça e Segurança Pública faz parte dessa equipe. Para. Ó, lembrando que o Ministério de Justiça e Segurança Pública, né, é o que assinou a obra lá de Mossoró. Então, continua. Vejam que a intenção é desarticular essas redes de exploração e abuso sexual infantil. Abuso, exploração, a violência contra a criança é algo que não será tolerado. Agora para aqui. Não será tolerado, porque se tolera. Não será tolerado? Por que o ministro dos Direitos Humanos não deu uma palavra? Porque eu estou sendo processado criminalmente, eu vou perder minha primariedade e vou perder minha elegibilidade se um dia eu quiser ser candidato agora, porque tem um desembargador que está me processando. E a notícia é, esse desembargador que está me processando criminalmente e também civilmente agora, está pedindo R$150 mil de indenização por danos morais. O desembargador que absolveu um pedófilo porque a vítima, a menina de 13 anos, já se prostituía. Nos termos dele, ele disse, ela já fez sexo com muitos homens, ela já tinha mantido relações com muitos homens, portanto, não era nenhuma jejuna em matéria sexual. Ou seja, ela não era nenhuma iniciante na arte carnal. Ele usou esse português camoniano, isso é que é o mais sádico. Para a vítima não entender que estava sendo chamada do que vocês sabem, como nas nossas terras se chama alguém que ganha a vida com o sexo, vulgarmente, indevidamente. Indevidamente. E pior do que você chamar alguém que ganha a vida com o sexo de uma maneira indevida, pejorativa, é você tratar uma criança como se ela tivesse a escolha de ser assim. Quando a própria Constituição manda você proteger a criança e o adolescente.
E o detalhe é que este desembargador, o Ayrton Vieira, que me processou no criminal, no civil, ele voltou a ser juiz. Ele voltou a ser juiz de instrução, ou seja, juiz de instrução. Ele voltou a ser um juiz dentro do gabinete do Alexandre de Moraes.